Boa noite, bom dia para quem abrir, bom dia, boa tarde. O mensageiro não é importante, diz Jesus no filme Estigmata. E isso é irônico. O mensageiro é importante, sim, mas ali no contexto ele quer valorizar a mensagem. E no cristianismo isso é bastante forte. E sigamos aqui esse, esse vídeo é para uma blogada, Fantasma de Sartre. Eu não sei se já trabalharam nessa ideia, né, do fantasma de Sartre. Eu coloco que ele me persegue. E eu acho que nenhum escritor consegue se livrar do fantasma de Sartre. A perseguição dele vem da implacabilidade dele em relacionar a literatura com ato social, no que chamam de engajamento da arte, da literatura. Sartre veio de uma família burguesa, né? E é maravilhoso vê-lo falar sobre livros. Ele, falando da biblioteca do avô, que ele não sabia ler ainda, mas ele percebia aquela energia dos livros, aquela voz, aquela coisa estranha e maravilhosa presente nos livros. O avô dele, a avó, eles comandavam, né? Então, quando chegavam, os livros eram aqueles atos, né? De tirar desde tirar o cordão, o papel pardo e tudo. Ele nasceu entre livros, modo de dizer, com a mãe que o protegia. E Sartre prosseguiu sempre ligado à literatura, sempre ligado aos livros. Tá? É... Então, essa ligação dele prossegue, né? E ele, desde cedo, é uma figura frágil, mas essa fragilidade não impediu que ele se impusesse e liderasse. Ele liderava no contexto social dele, ele usava essa liderança também para promover a arte. Mas o que eu trato aqui é do Sartre adulto, né? E o Sartre adulto, ele colocou inclusive ele não era tão conhecido ali quando foi prisioneiro dos nazistas e ele fugiu, descascava batata lá como prisioneiro e conseguiu fugir. Acho que não sabiam, né, o quanto ele era importante em promover a liberdade e dessa forma atingir os nazistas. E por que ele me persegue? Porque quem resolve ou nasce, ou resolve ser literato, enfim, é literato, né? Não importa aí o grau, não importa o status, aí pequeno, médio, grande, ele sempre expõe, né? Ele fez uma crítica severa no livro dele sobre literatura, né? Condena gente que eu amo, condena inclusive não só as figuras, mas aquilo, o nome que representa e a essência, né, no nome do que representa autores fortes. Surrealismo. Ele ataca, dizendo que é uma coisa que não cumpriu nada e que não alterou nada. Então, ele aponta, né, escritores que interferiram na história. É isso que ele acha que o escritor deve fazer, interferir na história. Seguir aqui, parece que ele quer todo mundo exposto, né? Ele fala que falta inclusive ética. Ele dá nomes, né? Fala muito.
Eu não vou colocar aqui, porque o propósito não é esse, é apenas apontar que ele me persegue, eu sinto essa perseguição, né? Porque muitas vezes quando eu escrevo parece que eu tenho que pôr na minha escrita uma proposta de melhora social. Não, diretamente não. Indiretamente, pelo geral da literatura, sim, né? A gente põe, mas há uma certa, não é indiferença, mas é quando você trata dos fatos, você é um historiador. Se você quer ser um historiador ativo e quer interferir na história, isso não é para um historiador, não é para um escritor, é para um político. Aí você tem que sair dessas coisas, ou conseguir ser duas as coisas ao mesmo tempo. É o político que altera a história. É na política que você promove alterações na história, né? E ele se envolveu, né? Ele veio, inclusive em São Paulo, tem fotos dele com a Simone de Beauvoir. Ela já estava coroa na época, mas acho que eu a amaria. Pela mente, né? Ela é especial, né? E é uma história à parte. Não vamos falar de Simone. Ah, você vê, eu coloquei ali que, infelizmente, mesmo com tudo que se faz, o que se segue, né, são resultados dos atos políticos. Se tem um deboche criminoso que roubam milhões aí, estão lá dizendo que são inocentes, ou fazendo até deboche, isso é resultado das políticas. Ao judiciário, é a política que opera e direciona, né? É isso. Ah, é lógico que o jornalismo, que é uma escrita, né, um tipo especial de literatura ativa, e os livros mesmo artísticos, né, que se transformam em filme, ou eles sim, eles promovem alteração espiritual em líderes, em grupos, em pessoas, enfim, eles sim conseguem, né? Mas há muitas obras e muitos autores não buscaram isso. Acontece de aquilo ali ser algo que interfere na história, promove mudanças sociais, né? Mas quando o escritor ia, ia ali fazendo a sua arte, ele não pensava nisso, que seria assim. Então, daí cada um que opta, né? Eu coloquei aqui, né, que pra mim é difícil isso, eu não consegui, né? Porque ia fazer mal feito e eu sou, assim, às vezes, para não dizer medroso, até covarde em relação a enfrentamento, né, com o Estado, com a bandidagem toda. Né? Isso é quando era mais novo, talvez, né? Mas depois que envelheci, não. Saldo aí que ficou, eu vou criar um gambá chamado X, né? E aí ele vai descarregar uma fúria dele num galinheiro, e aí ali come 4 frangos, né? Comete um assassinato impiedoso, né? E o que acontece depois, né? Um fazendeiro herói, ou sei lá, um galo, um herói que pá, canta e mesmo sem ter o poder de inventar, mas atrai, né? Enfim, é história, ficção, com maniqueísmo, né? O velho recurso da literatura, que embora tenha política nela, como o Senhor dos Anéis, é o mal contra o bem, né? Lá do Maniqueu. E os enredos todos, era uma vez, né? Daí, a princesa sofre todo, todo, todo tipo de sofrimentos, né? Mas o príncipe ajuda e ela são salvos e tudo termina bem, feliz para sempre, né? Então é uma coisa num bunker, né? Aí de escritor. O leitor é solitário, o escritor muito mais, ou idem. É isso. Leiam a blogada. Sigamos.